Então, disseram-me que alguém estava com frio. Estou a brincar. Então, o ensinamento desta tarde vai ser para tentar responder a muitos pedidos que me fazem. Há muita gente que me escreve ou que me dá textos para eu ler sobre algumas aparições ou supostas aparições que estão a acontecer neste momento. Há muitas, né? E portanto as pessoas mandam-me e-mails e a perguntar: ó Sr. Padre, estas aparições são verdadeiras? Ou dão-me textos, não é? Fotocópias. Ó Sr. Padre, leia e diga-me o que é que acha. É difícil responder a todos e então esta tarde eu vou partilhar convosco algumas ideias que se aplicam a todos os casos, não é? São princípios genéricos que, se nós tivermos em conta, depois cada um consegue julgar melhor, não é? Depois cada caso é um caso, mas sabendo os princípios, depois é só concretizar, não é? A primeira ideia é que o discernimento da autenticidade destas revelações, aparições, locuções interiores, enfim, dos fenómenos espirituais, é difícil, é delicado, não é fácil, não é? O povo diz sabiamente: nem tudo o que brilha é ouro. Por isso é preciso cuidado, não é? Ir com calma. Há muitas pessoas que também se inquietam e que se entristecem: ó Sr. Padre, mas porquê é que o Papa não aprova logo? Porquê é que demora tanto tempo? A Igreja, se nós percebermos, eu já vou explicar algumas ideias simples, tudo fica mais claro. Porquê é que a Igreja não tem pressa? Existe um motivo? Existe um motivo. Porquê é que a Igreja é tão prudente nestes casos? Existe um motivo? Existe. O motivo mais genérico é a salvação das almas. Porque está em jogo a salvação das almas. E quando as almas estão em jogo, tem que se ter cuidado. Não é? Imaginem um médico que está no hospital e entra uma pessoa doente e ele não lhe dá logo um remédio para a boca. Tem que se ver o que é que se passa. Se ele se enganar no remédio, corre o risco de matar a pessoa. E por isso tem que se ter cuidado. Não é? E alguns médicos já foram até punidos no tribunal por terem sido descuidados, por terem sido imprudentes, né? Então, quais é que são as ideias? Outra das coisas que também, e vou falar um bocadinho também no fim sobre as aparições de Nossa Senhora em Medjugorje, porque também tenho recebido vários e-mails ultimamente. Há muitas pessoas que ligam: ó Sr. Padre, parece que saiu em alguns meios de comunicação, não foi tanto cá em Portugal, foi mais na Europa, algumas notícias de que o Vaticano vai condenar as aparições de Nossa Senhora em Medjugorje, etc. E houve várias pessoas que receberam e várias pessoas que mandaram e-mails, mas não vou poder falar de muitos outros casos, porque os casos, a lista não tem fim, né? Então, quais é que são as ideias importantes sobre estes temas? A primeira e a mais importante de todas é perceber que Deus fez-se homem. E Deus, fazendo-se homem, disse-nos tudo aquilo que queria dizer. A ideia é simples. Deus veio ter connosco e disse-nos tudo o que queria dizer. E o que não quis dizer foi porque não quis dizer. Portanto, esta ideia é simples e é muito importante. Jesus é a última palavra na história da revelação, se nós quisermos. Deus foi falando de várias maneiras e, no fim, mandou o seu próprio Filho, que nos disse tudo o que Ele queria. Não ficou nada por dizer. O que não ficou dito foi porque Deus não quis dizer. Que dia é que vai ser o fim do mundo? Deus não nos quis revelar. Podia ter revelado. Se houver uma aparição amanhã que diz assim: o fim do mundo vai ser dia 2017, dia 2 de abril de 2017, é de certeza falsa. Porque Jesus não quis e disse: ninguém sabe, nem o Filho, só o Pai. Nem o Filho enquanto homem, só o Pai. Portanto, só Deus sabe e Deus não quis revelar essa data. Isto é só um exemplo, não é?
O Catecismo da Igreja Católica tem 3 pontos muito breves em que nos dá já as ideias principais. Em vez de eu estar a explicar com as minhas palavras, vou ler e fazer um breve comentário. São claras as palavras do Catecismo, não precisam de grandes explicações. O importante é que nós as guardemos no coração. Este é o critério. São os números 65, 66 e 67 do Catecismo da Igreja Católica. Depois, quem quiser, lá em casa, lê com calma. E diz assim, o Catecismo, começa por citar a Bíblia, a Carta aos Hebreus. Muitas vezes e de muitos modos Deus falou antigamente aos nossos pais pelos profetas. Nestes dias, que são os últimos, falou-nos pelo seu Filho. Carta aos Hebreus, logo o início. Continua o Catecismo. Cristo, Filho de Deus feito homem, é a palavra única, perfeita e insuperável do Pai. Esta frase, Cristo é a palavra única, perfeita e insuperável do Pai. Nele, em Cristo, o Pai disse tudo. Nele, em Cristo, o Pai disse tudo. Aquilo que eu vos acabei de dizer. E o Catecismo continua, é uma consequência desta afirmação, não haverá outra palavra além dessa. O que é que implicaria outra palavra? Que quisesse acrescentar coisas ao que Jesus nos ensinou. Que Jesus, no fundo, não nos disse tudo o que Deus queria. Que Deus, afinal, mudou de ideias. Afinal, pensou melhor. E isso é uma contradição, não faz sentido. Deus não muda de ideias. Continua o Catecismo. Portanto, a economia cristã, como a nova e definitiva aliança, jamais passará. E já não se há de esperar nenhuma nova revelação pública antes da gloriosa manifestação de nosso Senhor Jesus Cristo. Pronto. E este princípio é decisivo para perceber porque é que a Igreja não tem pressa, para perceber porque é que a Igreja é prudente. Mas alguém poderia dizer, é verdade, em Jesus Deus disse tudo. Mas, Senhor Padre, então como é que é? Nossa Senhora apareceu em Fátima, e apareceu em Lourdes, e apareceu em tantos lados. Como é que é? Vamos ver. Continua o Catecismo. No entanto, apesar da revelação já estar completa, esta frase é importante, apesar da revelação já estar completa, podemos dizer, encerrada, Deus em Cristo disse-nos tudo, ainda não está plenamente explicitada. Jesus já nos disse tudo, mas nós demoramos milénios, séculos a digerir o que Jesus nos disse. É tão rica a palavra de Deus que por mais anos que passem é uma espécie de poço sem fundo. Nós estamos sempre a compreender com mais profundidade, a meditar com mais clareza, e por isso a teologia não termina, se repararem. A nossa compreensão do que Jesus, do que Deus nos revelou, cresce ao longo do tempo. Certo? A revelação está concluída, em Cristo Deus disse-nos tudo, mas a assimilação, a compreensão da palavra que Deus nos dirigiu em Cristo não está concluída. Nós podemos compreender melhor e melhor e melhor. E continua o Catecismo, e está reservado à fé cristã apreender gradualmente
todo o seu alcance no decorrer dos séculos. Isto que eu dizia. A assimilação da palavra de Deus demora tempo. Número 67 do Catecismo. No decurso dos séculos tem havido revelações ditas privadas, algumas das quais foram reconhecidas pela autoridade da Igreja. Aqui também já há uma ideia interessante, que é: a Igreja não reconhece todas as aparições verdadeiras, reconhece algumas. Eu já vou explicar porquê. Porque é que a Igreja reconheceu Fátima, mas houve outras aparições verdadeiras que a Igreja não reconheceu? Há um motivo. Há um motivo. No decurso dos séculos tem havido revelações ditas privadas, algumas das quais foram reconhecidas pela autoridade da Igreja. Todavia, não pertencem ao depósito da fé. Ou seja, as revelações privadas não pertencem ao depósito da fé. O que é o depósito da fé? É o conjunto das verdades que Deus nos revelou. Antigo Testamento e Novo Testamento, se nós quisermos entender-nos. As revelações privadas não fazem parte desse depósito. Se repararem na Bíblia, nós não encontramos a mensagem de Fátima. Há uma diferença, não é? A Bíblia traz só aquilo que Deus disse. E nós, quando lemos uma carta de São Paulo na missa, nós dizemos sempre palavra do... Mas quando lemos uma carta da irmã Lúcia, não dizemos palavra do Senhor. Mesmo que seja verdade, mesmo que tenha vindo de Deus, mas não está ao mesmo nível e não tem a mesma função. E agora vem a parte que nos ajuda a perceber então para que é que servem as revelações privadas, Senhor Padre. Se Deus disse tudo em Cristo, para que é que nós precisamos das revelações privadas? Eu podia já ajudar um bocadinho, são ajudas extra. No decurso dos séculos tem havido revelações ditas privadas, algumas das quais foram reconhecidas pela autoridade da Igreja. Algumas. Todavia, não pertencem ao depósito da fé. O seu papel não é aperfeiçoar ou completar a revelação definitiva de Cristo, mas ajudar a vivê-la mais plenamente numa determinada época da história. Esta frase é, se calhar, a mais decisiva. Para que é que servem as revelações privadas? A sua missão não é completar a revelação. Deus disse-nos tudo em Cristo, mas ajudar-nos a viver a revelação divina mais plenamente em determinada época da história. O que é que acontece? Os anos vão passando, os séculos vão passando e nós esquecemos-nos de coisas importantes que Deus nos disse. E depois Deus relembra-nos, através da sua mãe, através de aparições de Jesus, de Nossa Senhora, dos santos, relembra-nos aquilo que Ele já nos tinha dito. Portanto, a missão das revelações privadas não é dizer coisas novas, é relembrar a palavra de Deus, que às vezes em determinada época, em determinada região, em determinada cultura, se tornou menos clara. Se repararmos, se quisermos aplicar isto à prática, a mensagem de Fátima. Nossa Senhora pediu aos pastorinhos para rezarem pela conversão dos pecadores. É a primeira vez que ouvimos uma coisa parecida? A Bíblia, Jesus nunca nos pediu para rezar? E nunca nos pediu para ter cuidado, não é? Que o inferno existe. Esforçai-vos por entrar por a porta estreita, largo é o caminho espaçoso que conduz à perdição e muitos são os que seguem por ele. Nossa Senhora mostrou aos pastorinhos o inferno. Jesus já tinha falado do inferno várias vezes, mas nós esquecemos.
não é? E o céu, na sua bondade, vem-nos relembrar. E acontece, por exemplo, com os milagres é parecido, não é? Às vezes, um milagre eucarístico. Cá em Portugal há um em Santarém. Em Itália há vários. Em vários lugares do mundo há vários. Jesus, às vezes, dá-nos essa ajuda extra, não é? Transforma-se, por exemplo, cá em Portugal, em Santarém, foi uma hóstia que uma senhora comungou, tirou da boca, colocou no bolso da sua blusa e a hóstia transformou-se em sangue. Depois saiu luz à noite do quarto, é uma história muito bonita, quem quiser pode visitar em Santarém a Igreja do Santo Milagre. Era preciso que Jesus nos ajudasse a relembrar que naquela hóstia está o seu corpo e o seu sangue? Não basta a sua palavra? Jesus no fundo não tinha dito, isto é o meu corpo. Mas a gente às vezes esquece, a gente às vezes fraqueja na fé. E Deus, na sua misericórdia, dá-nos uma ajuda extra. Relembra, não é nada de novo. Nós já sabíamos que na hóstia está Jesus. Nós já sabíamos. Mas Deus deu-nos essa ajuda extra. Nós já sabíamos que o pecado leva as almas ao inferno. Mas em Fátima, Deus deu-nos essa ajuda extra. Nós já sabíamos que a oração é o caminho para o céu. Mas em Fátima, Deus relembrou-nos isso mais uma vez. Guiado, continua o Catecismo, pelo magistério da Igreja, ou seja, pelo Papa e pelos bispos, o sentir dos fiéis sabe discernir e guardar o que nestas revelações constitui um autêntico apelo de Cristo ou dos seus santos à Igreja. Esta frase também tem bastante que se lhe diga. Guiado pelo magistério da Igreja, ou seja, os fiéis sabem discernir. É muito bonito porque o Catecismo não diz o Papa é que vê se é bom ou se é mau. É verdade, mas não é só o Papa que é chamado a discernir. Todos nós somos chamados a examinar. Há aquela famosa passagem de São Paulo, eu até tenho aqui, se não me engano, também da primeira carta aos Tessalonicenses 5:21, examinai tudo e retei e guardai o que for bom. Eu gosto imenso desta frase. E o Catecismo, no fundo, diz aqui uma coisa engraçada. Guiado pelo magistério da Igreja, o sentir dos fiéis sabe discernir e guardar o que nestas revelações constitui um autêntico apelo de Cristo ou dos seus santos. O que é que isto significa? Significa que o próprio Catecismo, a Igreja admite que nestas revelações pode haver coisas que são boas e outras menos boas. Às vezes nós vemos tudo a preto e branco. Ou é bom ou é mau. E às vezes há coisas que são cinzentas. Tem coisas pretas e brancas. O preto e branco é prático porque é muito simples. Mas as simplificações às vezes afastam-nos da realidade. Porque a realidade muitas vezes é mais complexa. É como as pessoas. Nós às vezes temos a tendência de dizer este tipo é assim. É bom ou é mau? Não é tão simples assim, não é? No fundo, em todas as pessoas podemos encontrar, a começar por nós, tanta coisa boa e tanta coisa menos boa. E mesmo aquelas pessoas que parecem só maldade, também têm coisas boas, se nós virmos com atenção. E depois vem outra frase, também já falámos um bocadinho. A fé cristã, diz o Catecismo, não pode aceitar revelações que pretendam ultrapassar ou corrigir a revelação de que Cristo é a plenitude. Dito isto de uma maneira simples,
A fé cristã não pode aceitar revelações que pretendam corrigir ou completar a Bíblia. Aquilo que eu dizia há bocado, Jesus não disse que ninguém sabia nem o dia nem a hora. Se aparecesse uma aparição a dizer o fim do mundo vai ser em 2017, então aí já sabíamos certamente que essa suposta aparição ou revelação não vem de Deus, porque ela está a pretender completar a revelação divina, e isso é inaceitável. A revelação divina está encerrada com a vinda do Filho de Deus à Terra. Deus veio e disse-nos tudo e apenas aquilo que Ele queria revelar-nos. Não ficou nada por dizer. Jesus não chegou ao céu e não disse: ei, esqueci-me de dizer aquilo. Não. As revelações privadas têm a missão apenas de fazer-nos recordar, de fazer-nos aprofundar, de fazer-nos perceber em determinado momento da história todas as implicações da revelação de Cristo. Vou fazer um exemplo com mais umas aparições famosas. No século XVII, Jesus apareceu em França, em Paris-le-Monial, e a uma santa, Margarida Alacoque, e revelou o amor, no fundo, as profundezas do amor do seu sagrado coração. E a partir daí nasceu um grande movimento na Igreja de amor ao coração de Jesus. Nós, se quisermos, podemos dizer que este retiro, de alguma maneira, é uma espécie de filho ou neto dessas revelações de Jesus. Porque quem é que está ali no centro? É o coração de Jesus, é o sagrado coração de Jesus. E nós podíamos ver, mas na Bíblia fala-se do coração de Jesus. É este coração que temos aqui desenhado. Tem o quê à volta? Tem uma coroa de espinhos e tem uma chaga. E onde é que isto está? Está na paixão de Jesus, não é? A lança perfurou o coração de quem? De Jesus. Jesus está-nos a ajudar, através desta santa, a olhar para a revelação e a tirar as consequências. Nós tínhamos lá na Bíblia esta cena em que o soldado pega na lança e trespassa o coração de Jesus. E líamos, há 2000 anos, há 1600 anos que a Igreja lia, mas ainda não tinha realizado assim com esta profundidade que de facto o coração de Jesus é a melhor expressão do amor que Deus tem por cada um de nós. Aquele coração trespassado é o maior sinal visível, se nós quisermos, do amor infinito que Deus tem por cada um de nós. Antes destas revelações, muitos santos falaram do coração de Jesus. Portanto, não era nada de novo. É apenas um relembrar e um aprofundar do que em semente estava na palavra de Deus. Em semente já estava na Bíblia. E o mesmo podíamos falar para a devoção ao coração imaculado de Maria. Já falámos na mensagem de Fátima, aquela frase: Deus quer servir-se de ti para estabelecer no mundo a devoção ao meu imaculado coração. Disse Nossa Senhora à irmã Lúcia. Deus quer servir-se de ti para estabelecer no mundo. E na Bíblia fala-se do coração de Maria. Maria meditava todas estas coisas em seu coração. Biblicamente, agora não me quero desviar muito, mas isto é tudo muito bonito e vale a pena saborear, como uns bombons suíços. Um de cada vez, saborear devagarinho. O problema dos ensinamentos é que nós temos que engolir os bombons, um a seguir ao outro, sem saborear. Biblicamente, o coração é a sede da intimidade da pessoa. É a sede dos sentimentos da pessoa, é a sede dos desejos, das decisões da pessoa e também é a sede dos pensamentos da pessoa. Na nossa cultura,
ocidental, nós normalmente distinguimos cabeça e coração. Com a cabeça eu penso e com o coração eu amo, eu sinto. Pomos a vontade e os sentimentos no coração, mas a razão pomos na cabeça. Na Bíblia é assim? Não. Eu penso com o coração. Maria meditava todas estas coisas com a cabeça no seu coração. E por isso é que a teologia é útil. Ajuda-nos a ver estas coisas. Portanto, no coração encontra-se a sede do que eu penso, do que eu quero e do que eu sinto, se nós quisermos. E isso é uma espécie de resumo do que eu sou. Por isso temos ali o coração de Jesus e o coração de Maria. Fátima, Parreilmonial, ajudaram-nos a aprofundar este aspecto da revelação. Deus falou-nos do coração de Jesus, do seu Filho. Deus falou-nos do coração da mãe do seu Filho, de Maria. Mas nós não meditamos muito nisso. E agora, ao longo dos séculos, Deus dá estas ajudas extraordinárias que nos ajudam a ir mais fundo, a aprofundar. Esta é a missão das revelações privadas, das aparições. Às vezes, como eu dizia, não é só aprofundar uma verdade revelada, mas é uma ajuda concreta para viver a palavra de Deus em determinado momento da história. Por exemplo, Fátima, mais uma vez, Nossa Senhora, ou para mudar um bocado, São Domingos, um santo também muito mariano. São Domingos era espanhol, ali da zona de Valência, e depois fez uma viagem ali no norte de Espanha, depois sul de França, e viu que havia ali uma zona de muitos cristãos que se estavam a afastar da igreja e que tinham caído na heresia, em vários erros, os famosos cátaros ou albingenses. E então, como amava a Deus e queria a salvação daqueles irmãos, o que é que ele fez? Começou a pregar, começou a tentar ajudá-los a perceber que estavam a desviar-se. Diziam que o casamento era mau, que a matéria era má, coisas assim, e ele disse, não, isso não é cristão, isso não é católico. E ele pregou, e o que é que aconteceu? Correu bem? Nem por isso. Correu malzito. Não deu grande coisa. E Nossa Senhora apareceu-lhe e disse-lhe a ele para começar a pregar o rosário e a rezar, e deu-lhe o rosário dos 15 mistérios. Foi graças a São Domingos que se difundiu em todo o Ocidente o terço. E isto é um bom exemplo de como uma aparição nos ajuda em determinado contexto histórico, neste caso bastante difícil, a superar um obstáculo. Nossa Senhora disse-lhe, agarra-te à oração e ao rosário. A palavra de Deus já nos tinha dito isto, Jesus falou tanto sobre a oração. Pedi e recebereis. Orai e vigiai para não cairdes em tentação. E depois ensinou-nos o Pai Nosso, etc, etc, etc. E nas cartas de São Paulo, orai sem cessar. E nós às vezes pensamos que os outros vão mudar se a gente falar muito bem. Ou se a gente falar muito. Ou se a gente falar alto. E os outros vão se converter. Nossa Senhora foi ter com São Domingos e disse, é com o terço que os corações deles se vão abrir. E assim foi. A partir do momento que São Domingos começou a pregar o rosário e a rezar o rosário, as coisas mudaram. Os corações começaram-se a abrir e muita gente que tinha caído na heresia voltou. E ele fundou a Ordem dos Dominicanos, Ordem dos Pregadores. É um exemplo, não é? É um exemplo. Também vimos aqui no teatro, no outro dia, o exemplo, também foi mais ou menos na mesma altura, século XIII, que Nossa Senhora do Carmo apareceu ao prior geral dos Carmelitas,
São Simão Stock, e que lhe deu e que lhe fez aquela grande promessa do escapulário do Carmo. Não é? Quem é que já recebeu o escapulário do Carmo? Muito bem, ajuda muito. Agora não temos muito tempo, mas é mais uma graça grande que Deus fez através da sua querida mãe. E com duas grandes promessas, sobretudo. A primeira é: quem usar este santo hábito não padecerá o fogo eterno, não vai para o inferno. Estou interessado. E a segunda, como se esta não bastasse, Nossa Senhora prometeu que se algum daqueles que usa o escapulário caísse no purgatório, ela própria o iria buscar no sábado a seguir. É o chamado privilégio sabatino. É uma grande promessa, uma grande graça. Portanto, quem não recebeu pode pedir a um padre. Não é? Antes, até metade do século XX, só um sacerdote carmelita é que podia impor. Mas o Papa Pio XII, como sabia que o escapulário era tão bom, facilitou a vida a todos nós e disse: qualquer sacerdote pode impor o escapulário, não é preciso ser carmelita. E fez mais uma coisa: pode substituir, tem que ser imposto sempre com aquele quadradinho de pano, que é o escapulário, mas pode ser substituído por uma medalha que tenha uma imagem de Nossa Senhora de um lado e uma imagem do Sagrado Coração de Jesus do outro. Às vezes as aparições têm uma função, digamos assim, histórica. É um contexto qualquer, uma aflição qualquer, e o céu vem em nosso auxílio. Às vezes é aprofundar uma verdade de fé, mas não é completar a revelação divina, não é corrigir a palavra de Deus. Por isso a Bíblia não vai crescer, não vai aumentar. Portanto, repito, a fé cristã não pode aceitar revelações que pretendam ultrapassar ou corrigir a revelação de que Cristo é a plenitude. É o caso de certas religiões não cristãs e também de certas seitas recentes fundadas sobre tais revelações. O Catecismo não cita os nomes, mas há várias seitas atualmente, algumas famosas, que todos vocês já ouviram falar, que se fundam sobre revelações privadas que o fundador da seita teve. No século XIX, não sei quem, viu um anjo e fundou outra igreja cristã. Ou por aí afora. E depois, eles acrescentaram à Bíblia outras revelações que têm o mesmo valor para eles de revelação. Isto para nós é inaceitável, é sinal de que não vem de Deus. Porque Deus não se contradiz. Em relação a estas revelações, normalmente o magistério da Igreja, ou seja, o Papa e os bispos, não faz. A primeira reação quando surgem supostas é uma espécie de uma reação de vigilância serena, eu diria. Pronto. O bispo faz de conta que aqui em Lamego começam alguém a ter aparições e tal, e normalmente o que os bispos fazem é uma chamada vigilância serena. Estão atentos, deixa ver o que é que isto vai dar. Porquê é que não há pressa? Porque Deus já nos disse tudo em Cristo o que tinha para dizer. Nós já sabemos que a Bíblia não vai ser corrigida nem aumentada. A revelação está encerrada com a vinda de Deus à Terra. Portanto, não há novidades absolutas que temos que esperar. Depois, há muitas destas revelações e aparições verdadeiras também que não têm grande expressão prática. Surge qualquer coisa, por exemplo, dou um exemplo de uma das minhas paróquias. Houve uma vez uma pessoa que teve um pescador ali no Rio Douro que naufragou, pediu ajuda à Nossa Senhora apareceu e salvou-o. E eles fizeram uma capelinha e têm uma missa sempre em honra de Nossa Senhora, todos os anos. Quem é que sabe isto? Pouca gente. O bispo teve que intervir e fazer e não sei o quê, teve que intervir para autorizar a construção da capela. Mas não fez muito mais. Percebe-se? Portanto, é uma vigilância serena.
À partida não intervém muito, está atento, a não ser que aconteçam determinadas circunstâncias. O que é que leva muitas vezes os bispos, a Igreja, a tomar uma posição? Quando são 2 ou 3 motivos principais. Quando as supostas aparições, as supostas revelações começam a difundir-se muito. Hoje em dia isto acontece bastante por causa da internet, é tudo fácil, não é? Fotocópias. Há 200 anos não havia fotocópias, hoje em dia é fácil, não é? E portanto tudo se divulga rápido. E então aí a vigilância tem que ser mais atenta e mais cuidada. Às vezes o lugar em si começa-se a tornar um lugar de grande peregrinação. E então aí o bispo tem que ver como é que é. E o que é que o bispo vai ver? Fundamentalmente são 4 coisas. 4 coisas que os bispos examinam antes de tomar uma posição. São coisas óbvias. Uma é o conteúdo das revelações, das mensagens, se as houver. Há casos em que Nossa Senhora aparece e não diz nada. Por exemplo, no Egito, há umas aparições reconhecidas em que Nossa Senhora apareceu por cima de uma igreja, mas não disse nada. Portanto, aí este problema não se põe. Não disse nada. Apareceu só. Muita gente viu, muita gente mesmo. Mas há muitos casos em que há uma mensagem. Às vezes é uma mensagem muito curta. Por exemplo, estou-me a lembrar de umas em França, Notre-Dame de Beaurain, se não me engano, que disse uma frase só: "O meu filho se deixa tocar", se não me engano, não disse quase nada. Estão aprovadas pela Igreja. Há outras aparições em que Nossa Senhora fala muito, ou Jesus, ou os santos, não é? Varia muito. Portanto, uma das primeiras coisas mais óbvias que o bispo faz é examinar o conteúdo das mensagens. E vai examiná-los à luz de quê? Com que critério? É que eu sei se isto é bom ou se é mau? Vocês já sabem, acabámos de falar. À luz da palavra da revelação. Se a Bíblia diz isto e esta aparição diz outra coisa contrária, já sei que a aparição é falsa. Por exemplo, há algumas aparições falsas que eu tenho visto na internet e etc. Há algumas aparições que incitam a desobedecer ao Papa, a desobedecer aos bispos. Há algumas aparições que dizem que o Papa é o falso profeta ou que é o anticristo. A Bíblia diz-nos isso? Não é? O que é que nos diz a Bíblia em relação ao Papa e aos bispos? O que é que Jesus disse? Quem vos ouve, a mim quem vos rejeita, a mim. Portanto, cuidado. Esses já puseram o pé na argola. Essa já sei. Depois, o que é que o bispo faz? Portanto, examina a parte do conteúdo das mensagens. Vê se está de acordo com a fé ou se tem alguma coisa contra a fé. Para condenar umas mensagens, umas aparições, não é preciso esperar que elas terminem. Ou seja, se na primeira aparição em Fátima houvesse uma heresia, não era preciso esperar pelo 13 de outubro para perceber que não era verdadeiro. Mas para saber se é verdadeiro, é preciso esperar que terminem, para termos tudo o que pertence a essas aparições. Isto na prática tem uma consequência. Por exemplo, no caso de Medjugorje, já há 32, 3 mais, não é? 30 e tal anos que Nossa Senhora aparece, não é? Para condenar as mensagens por causa do seu conteúdo, bastaria uma heresia, não é? Bastaria dizer: esta verdade é contra a fé, é contra o que a Igreja, Deus nos revelou, é contra o que está no catecismo. Mas para aprovar é preciso esperar que acabem para ver se tudo está certo.
O bispo nunca iria aprovar umas aparições antes delas terminarem. Seria imprudente. Seria imprudente. Seria imprudente. Não é? Ele seria um mau bispo. Arriscaria muito. Não é? Mas, pelo contrário, para condenar é mais fácil, porque basta um disparate, cartão vermelho. Um disparate, cartão vermelho. Mas não é só o conteúdo das mensagens que se examina. Esse é um aspecto. Depois, examina-se também a credibilidade dos receptores das mensagens, os videntes, as pessoas que têm as locuções, etc. E aqui há muitos âmbitos, não é? Vê-se se as pessoas são bons cristãos. Não é? Um exemplo também que eu ouvi falar, aqui no Norte havia um grupo que ia atrás de uma vidente muito boa, muito santa, etc., que iam a pé a Fátima, mas não iam à missa ao domingo. Não é? Não é preciso fazer grandes estudos para perceber que isto não vem de Deus. É? Pronto, este é fácil. Portanto, mesmo que ela dissesse coisas muito bonitas, de acordo com a Bíblia, a vida dela está em contraste com o Evangelho. Não é uma vida cristã. Não é uma vida cristã. Não é? Portanto, os bispos também se examina a credibilidade dos receptores. É uma pessoa que reza, é uma pessoa que vai à missa, é uma pessoa equilibrada do ponto de vista humano, psicológico, não está doente, etc, etc, etc. Não é? Depois há todo o tema, e este se calhar é um dos critérios mais decisivos, porque é o critério que Jesus nos dá no Evangelho, dos frutos. O que é que Jesus nos ensinou? Pelos frutos conhecereis a árvore. Uma árvore boa não pode dar maus frutos, nem uma árvore má dar bons frutos. Pelos frutos os conhecereis. E para perceber os frutos é preciso esperar. Não é? Uma maçã não cresce numa semana. Temos aqui umas maçãs na casa de São José, demora 1 ano. Para o ano, aquela árvore dá outra vez maçãs. E para ver os frutos das obras de Deus é preciso saber esperar. Tudo isto vai reforçando aquilo que eu dizia no início. Os bispos não têm pressa. Porquê? Porque a Bíblia não vai aumentar. Deus já nos disse tudo o que tinha para dizer. E depois é preciso ver os frutos, deixar correr o tempo, não é? Ir examinando, mas serenamente, não há pressa, não é? E pronto, mas como eu dizia, este dos frutos é um dos critérios mais decisivos, é o critério que Jesus nos deu, não é? Que não exclui os outros. É preciso examinar as mensagens, é preciso ver a vida das pessoas que Jesus escolheu para transmitir as mensagens, mas sobretudo é preciso ver os frutos. Ou seja, se as tais aparições, as pessoas vêm de lá com vontade de amar mais a Deus, de se confessar, de se empenhar na vida cristã, na oração, no serviço aos irmãos, se surgem vocações para padre, para o sacerdócio, vocações consagradas, missionários, isto é sinal que está aqui o dedo de... Os frutos mostram que está aqui o dedo de Deus. Certo? Portanto, mas para examinar os frutos é preciso deixar passar o tempo. Não é quando começa, é preciso. E às vezes há coisas que parece que começam bem e passado um bocado descarrilam. É triste eu dizer isto, mas acontece. Há muita coisa que parece boa, mas depois... o tempo mostra, ao pouco e pouco, que afinal não era bom. E às vezes acontece ao contrário. Às vezes há coisas que assustam no início e os bispos põem assim uma espécie de travões às 4 rodas e depois passa o tempo e o tempo mostra que afinal era bom. Vou dar 2 exemplos. Um já falámos aqui, por exemplo, as revelações de Jesus à Santa Faustina Kowalska. O famoso diário da Divina Misericórdia. Teve proibido de ser difundido. Não é que os bispos
disseram, às vezes é só uma medida de prudência. Porquê? Porque surge um grande entusiasmo, é isto aqui, e os bispos assustam-se e se calhar ainda não tiveram tempo para examinar a questão com calma, e antes que aquilo se espalhe por todo o mundo, dizem, para já não se pode divulgar, travão às quatro rodas. E isto também é um exercício para os fiéis de virtude, porque nós até podemos estar pessoalmente convencidos, mas isto é bom, isto é bom. É, mas quem obedece não se engana. É verdade, mas o teu pai, na fé, o teu bispo pede que para já não. E custa, às vezes custa. O Diário de Santa Faustina, que hoje ela é santa, e o diário está traduzido em tantas línguas, mas isso não aconteceu durante muitos anos, esteve proibido de ser divulgado. Não é que o bispo disse, isto está cheio de heresias, simplesmente por prudência disse, não se divulgue, não se divulgue. E a Igreja demorou algumas décadas a estudar a questão, sem pressa. Porquê é que a Igreja não tem pressa? Porque Deus já nos disse tudo no seu Filho, não há nada de novo. Mesmo o diário, tudo o que o diário nos ajuda a perceber com mais profundidade, já está no Evangelho. Ó sangue e água que jorrastes do coração de Jesus, como fonte de misericórdia para nós. Eu confio em vós. Já está no Evangelho. Outro exemplo, por exemplo, umas aparições aqui que houve há não muitos anos, no século XX, na Holanda, em Amsterdão. Nossa Senhora de todos os povos. Se calhar alguém já ouviu falar. Tiveram também durante alguns anos proibido o culto. Não se podia venerar as imagens de Nossa Senhora sob aquela invocação. Agora, há não muitos anos, foi aprovado, foi reconhecido como uma aparição. Portanto, às vezes é preciso saber esperar. Por trás disto está a prudência da Igreja, porque está em jogo a salvação das almas. Por isso temos que ir com calma. Temos que ir com calma. Pronto, estes são alguns exemplos. E por fim, há um quarto motivo, ou há um quarto elemento que os bispos ponderam antes de tomar uma posição. Como eu dizia, às vezes a Igreja não diz nada. Vigia só, serenamente, e não interfere. Às vezes interfere e quando interfere faz este trabalho de casa, digamos assim, sempre estuda as mensagens, estuda os receptores, as pessoas que recebem, examina os frutos e também o quarto elemento é a oportunidade de tomar uma posição. Às vezes está tudo a correr bem e não há muito motivo para tomar uma grande posição. Está tudo a correr bem. Há vocações, as pessoas estão contentes, etc., sereno, não há nada de perturbação. Às vezes são os próprios fiéis, isto acontece muitas vezes, que pedem aos bispos para tomar uma posição. Lugares de aparições, de supostas aparições, as pessoas vão, começa-se a gerar um movimento grande, um grande entusiasmo, mas há sempre alguns fiéis que dizem, mas o bispo já disse alguma coisa? E fazem muito bem em dizer isto. Não, o bispo ainda não disse nada, nem a favor nem contra. E às vezes eles escrevem aos bispos, senhor bispo, toda a gente vai ali, não sei aonde, a um monte onde supostamente aparece Nossa Senhora e dá umas mensagens, o que é que o senhor tem a dizer sobre isto? Então, às vezes os bispos tomam uma posição porque os próprios fiéis pedem. Então, eles examinam. E normalmente as posições... Pode acontecer muitas coisas diferentes, é um bocado difícil prever. Às vezes são sobre a natureza da aparição, se existiu, se vem de Deus, não vem de Deus. Às vezes a posição dos bispos é sobre os escritos, sem se pôr a questão de se vem de Deus ou não. Às vezes é sobre o culto, a posição do bispo, dizer aqui não se pode celebrar a missa, aqui pode-se celebrar a missa. Portanto, pode haver muitas coisas diferentes. Mas, normalmente, quando diz respeito à autenticidade das aparições, as posições mais frequentes dos bispos são três.
As posições típicas são 3. Uma é, dito isto, a fórmula, se quiserem, já não está cá o Padre José Alfredo, mas isto é um bocado uma forma do direito canónica. Então, as formas canónicas são as supostas aparições de não sei de onde, do pavilhão do Colégio de Lamego. Uma das posições é non constat de sopranaturalitate. Ei, senhor Padre, agora não foi grego, foi mesmo latim. Agora foi mesmo latim. E o que é que isso significa? Não consta serem sobrenaturais. Significa que, na prática, dito isto de uma maneira fácil, pode ser que sejam verdadeiras. Pode ser que sejam verdadeiras, pode ser que sejam falsas. É um ponto de interrogação. Não é uma condenação, nem é uma aprovação. Não é? Os nossos irmãos italianos é que têm jeito para estas coisas assim. Sim e não, ao mesmo tempo. Não é? Non constat de sobrenatural. Não consta serem sobrenaturais. Não está afirmado que não são, que são falsas, nem que são verdadeiras. Ponto de interrogação. Portanto, esta posição os bispos tomam normalmente quando parece estar tudo a correr bem, as mensagens não têm nada contra a fé, as pessoas que recebem as mensagens, os videntes, também parecem ser boa gente, os frutos que começam a aparecer também parecem bons. Portanto, mas ainda é cedo para tomar uma posição definitiva, porque as aparições não acabaram, por exemplo. As aparições estão a continuar e antes de acabar o bispo não vai passar um cheque em branco. Então, esta é a formulação típica nestes casos. Vamos ter 2 exemplos que nós temos aqui bastante conhecidos. Aqui ao pé de Madrid, no Escorial, no Prado Novo e Medjugorje. Atualmente estão nesta situação canónica. Non constat de sopranaturalitate. Ou seja, podem ser verdadeiras. Isto não é... Há muita gente que interpreta isto muito negativamente. Mas isto a Igreja está a dizer que provavelmente não são. Não está a dizer nem que sim nem que não. O que é bastante bom, como eu dizia, porque para dizer que não é fácil. Basta um erro. Basta um erro para dizer isto não vem de Deus. Ou basta aos videntes, ou basta os frutos não serem bons. Portanto, para deixar a coisa em aberto, não é mau sinal. A Igreja é sempre prudente. E as outras 2 fórmulas são a condenação e a aprovação. A condenação é constat de non sopranaturalitate. Ou seja, as alegadas aparições de não sei aonde, consta, não vêm de Deus, dito isto de uma maneira, consta não serem sobrenaturais. Não vêm de Deus. E este não vem de Deus, o que é que significa? Pode implicar muitas coisas. Ou são uma espécie de fraude, pessoas com má vontade que querem enganar os outros, ou então são pessoas desequilibradas do ponto de vista psicológico, às vezes também acontece, ou então pode ser uma aparição de origem diabólica. Oh, Senhor Padre, o demónio também pode fazer dessas coisas? Pode. Infelizmente pode. Nos exorcismos eu vejo com frequência, não é às vezes, com bastante frequência, que muitas pessoas que são atacadas pelo demónio pensam que também têm aparições de Deus. Acontece muito. E pensam que têm coisas boas de Deus e depois também têm as coisas más, o demónio os ataca. E as coisas de Deus, elas pensam mesmo que Jesus lhes aparece, lhes diz coisas e Nossa Senhora lhes aparece. E vem tudo do inimigo. É tudo truque. Como é que sabe, Senhor Padre? Sei por um motivo muito simples. Quando elas ficam libertas, não acabaram as aparições. Enquanto elas estiveram possessas, havia aparições. Quando acabou, quando ficaram libertas, nunca mais houve aparições. O diabo quase que consegue esconder o rabinho, mas deixa sempre uma pontinha de fora. Não é? Depois há outros truques, não é? A gente pode rezar, etc. Mas ele dá-nos muitos reboçados e caramelos para confundir. Portanto, eu tenho sempre algum trabalho com as pessoas a ajudá-las a perceber que aquilo que parece que vem de Deus, não é. É truque.
É como a história dos dons. Há muita gente que, atacada pelo demónio, que precisa de exorcismos, que acha que tem dons para ajudar os outros. Eu sei o que os outros têm, que têm doenças, e rezo e curo os que estão doentes. Esse carisma, entre aspas, vem do demónio. Não é? E quando a pessoa fica liberta, nunca mais adivinha nada, nunca mais cura ninguém. Portanto, é preciso prudência. Portanto, quando não vêm de Deus, podem ter uma explicação humana, os fenómenos, é uma aldrabice, é uma pessoa que está maluca, ou podem ter uma explicação diabólica. É o inimigo que anda aqui a meter a unha e a confundir a malta. E há aparições de... Sim, há algumas. O demónio é rei da mentira e da confusão. Há muitas aparições de Nossa Senhora verdadeiras nestes tempos, que são difíceis. Como é que o demónio faz para descredibilizar as aparições verdadeiras? Semeia aparições falsas, bem parecidas, para lançar a confusão. E depois uma pessoa fica na dúvida, não é? Fica difícil discernir. Portanto, neste momento, no mundo, eu vejo bastante isto. Há muitas aparições falsas. Há também. Se quiserem ler isto e estudar um bocadinho mais, há um livro bom que não está em português, está em francês, escrito também por um padre exorcista, chamado René Laurentin. É um teólogo famoso, já está muito velhinho, eu não sei se já morreu, mas há poucos anos estava vivo. E ele escreveu um livro, o título em português seria A Multiplicação das Aparições da Santíssima Virgem. O original é francês, não há em português. Se alguém quiser traduzir, vale a pena. E ele basicamente faz uma análise teológica sobre estes fenómenos, não é? Porque é que Nossa Senhora está a aparecer tanto e está a aparecer em tantos lados. E depois dá alguns destes critérios que eu tenho estado aqui a partilhar. E depois também faz uma espécie de análise sobre algumas aparições. Umas que ele na opinião dele, são verdadeiras, e outras que, na opinião dele, são manifestamente falsas. E vocês vão ver que a lista das verdadeiras é muito longa e a lista das falsas é muito longa. Portanto, é preciso prudência. São tempos de confusão. Nem tudo o que brilha é ouro. Portanto, o bispo depois pode, se houver algum erro, se houver alguma coisa que é contra a fé, condenar as aparições. Ou, depois de terminarem as aparições, por exemplo, Fátima, a última aparição foi em 1917 e depois em 1925 Nossa Senhora ainda apareceu em Pontevedra, em Tui, e as aparições só foram aprovadas pelo Bispo de Fátima em 1930 e qualquer coisa. Portanto, vejam bem, de 1917 a 1930 foram quase 20 anos à espera da aprovação definitiva, em que o Bispo disse, sim senhor, estas aparições vêm de Deus, isto é credível. Mas eu digo também às pessoas, e as pessoas que foram ao milagre do sol, fizeram bem ou fizeram mal? Ninguém as proibiu, não é? Quem me dera ter ido, não é? Mas isto não significa, mas é importante ser prudente, não é? Portanto, o que é que nos ajuda a ser prudentes? Conhecer bem a nossa fé, conhecer bem a Sagrada Escritura e o Catecismo. Assim, se alguém me disser alguma coisa que desafina, eu já sei, isto aqui não cheira bem. E pronto, e para terminar, só um breve comentário então acerca do caso de Medjugorje, que tem dado um bocadinho que falar. Eu não sei se cá em Portugal tanto, mas eu tenho recebido alguns e-mails porque em Itália saiu para os jornais uma notícia que houve uma reunião na Congregação da Doutrina da Fé e que ia sair um documento a condenar Medjugorje, que o Papa ia fazer um documento a sair a condenar. Então, o que é que eu tenho a dizer sobre isto? Duas ou três coisas. Primeiro, se calhar houve a reunião, mas para já não saiu nada de oficial. O Papa Francisco não disse nada de oficial, nem a Congregação da Doutrina da Fé. Portanto, são só rumores, são só notícias de jornal. Segundo, então e qual é a posição atualmente em vigor
da Igreja sobre as supostas aparições de Medjugorje. É da antiga Conferência Episcopal da Jugoslávia. Como sabem, a Jugoslávia já não existe, mas na altura existia, e em que se disseram 3 coisas. Que non constat de sopranaturalitate, ou seja, é a tal primeira fórmula que eu dizia, pode ser verdade, deixem aberto, que é a posição normal nestes casos, porque as aparições não acabaram, a não ser que tivessem dito já uma heresia. Neste momento só havia 2 hipóteses prudentes. Se houvesse uma heresia, dizer que são contra a fé, ou se está tudo bem, dizer que podem ser verdadeiras, porque ainda não terminaram. Então o que aconteceu foi non constat de sopranaturalitate, ou seja, podem ser verdadeiras. Portanto, a segunda coisa é que os fiéis podem lá ir rezar. Está explicitamente dito pela Conferência Episcopal. Os fiéis que quiserem podem ir a Medjugorje. Não está proibido ir a Medjugorje. Está permitido explicitamente. Os fiéis que quiserem ir, podem ir. E a terceira coisa é que podem ser assistidos espiritualmente, ou seja, podem levar um padre com eles. Não é? Pronto, e tudo isto está dito. Agora, ainda não foram aprovadas pela Igreja? Não. Portanto, ainda não se pode oficialmente, por exemplo, uma paróquia ou uma diocese organizar uma peregrinação às aparições de Medjugorje. Se ainda não foram oficialmente reconhecidas, também não deve haver iniciativas oficiais como se elas já fossem. Mas podemos ir pessoalmente, digamos assim, os fiéis podem ir a Medjugorje. Podem. Está explicitamente, e ser assistidos espiritualmente. Este caso é meio complicado. Basicamente, eu já ultrapassei o tempo e não queria dizer muito mais. Mas a história é bem complicada. É uma telenovela longa. Eu conheço bastante o caso, porque fui lá várias vezes. Tive um colega no seminário que é de uma aldeia ao lado. Conheci o bispo da diocese de Medjugorje. E já lá fui 3 vezes e muitas coisas. Né? Tive colegas do seminário também que eram vocações de Medjugorje, que não iam à missa ao domingo, digamos assim, foram a Medjugorje e foram para padres, mais ou menos. Portanto, também vi muitos frutos. Mas, basicamente, o ponto da situação é, historicamente, aquilo é uma espécie de... Historicamente, os franciscanos, durante o Império Turco e etc., eram os únicos católicos que podiam estar naquelas regiões. Portanto, aquela gente daquela terra são todas muito ligadas aos franciscanos, porque os padres que haviam, os bispos que haviam, eram todos, só os franciscanos é que podiam estar. E agora, só mais recentemente é que se começou a implantar o clero diocesano, o bispo diocesano e os padres diocesanos. E isso significa que os franciscanos deixam de estar no controle de 100% de tudo e passam a encolher ao pouco e pouco. Portanto, há uma certa tensão entre o clero diocesano e o clero e os franciscanos. A paróquia de Medjugorje é uma paróquia dos padres franciscanos. Isto não é para fazer politiquice nem coisa, mas isto ajuda-nos a perceber porque é que há uma certa... O bispo diocesano e o clero diocesano em geral tem uma certa... Mas isto não significa que ter tensão que usem para fazer guerra e estas coisas. Mas isto existe, isto de facto existe. Não é? Pronto. A coisa cresceu muito e em Itália há pessoas famosas, por exemplo, jornalistas ou pessoas do mundo do espetáculo. Há muitas peregrinações a Medjugorje, do centro da Europa, da Alemanha, da Áustria, da Itália, e aquilo tornou-se um movimento muito grande e, portanto, o que é que acontece? Cada vez mais na televisão italiana, etc., pessoas publicamente reconhecem que se converteram, que encontraram Deus, que voltaram à fé e, portanto, está-se a tornar um problema grande e, portanto, o Papa Bento XVI decidiu, há alguns anos, formar uma comissão para examinar diretamente o caso, que é uma coisa que não acontece, muito raro. É muito raro o Papa, pessoalmente, mas a dimensão da questão implica, o problema é já mundial, podemos dizer, porque se fala em todo o mundo.
E então essa comissão, nós sabemos que já concluiu os seus estudos sobre as mensagens, sobre os videntes, sobre os frutos, etc, etc. Já entregou o relatório ao Vaticano, mas o Papa ainda não tomou nenhuma decisão. Pois há vozes que dizem que parece que o Papa não é muito favorável, que já fez alguns comentários e que o prefeito da Congregação da Doutrina da Fé. O importante é Deus guia a Igreja, e nós, um bom cristão, é um cristão obediente aos seus pastores. Portanto, nós vamos obedecer sempre ao Papa e ao Bispo que nos mandar. E mesmo que eles se enganassem, nós nunca devemos desobedecer. Temos exemplos de muitos santos, alguns perto de nós, não é? O Padre Pio teve proibido de confessar, de celebrar publicamente, etc. Foi duro, foi, mas ele hoje é um santão, não é? Portanto, Deus serve-se de tudo para nos santificar. E a verdade acaba sempre por vir ao de cima, como a história do diário da Santa Faustina, que também teve muitos anos proibido de ser divulgado, não é? Portanto, não há pressa, nós vamos obedecer sempre e servir a Igreja com alegria e com amor. E pronto, portanto, o ponto da situação é este. Portanto, nem tudo o que brilha é ouro. Cuidado, conhecer bem o Catecismo da Igreja Católica, conhecer bem a Sagrada Escritura e depois estar atento às vozes do céu, que Nossa Senhora fala em muitos lados, fala, e que nos ajuda e que nos tem dito coisas importantes, tem. E que os tempos que vivemos são graves e que são confusos e que há muita coisa a acontecer. É verdade, é tudo verdade. Portanto, olhos bem abertos, coração humilde, conhecer, crescer na fé e obediência aos nossos pastores, ao Papa e aos bispos unidos ao Papa. Amém.